Dia, nesse vídeo eu gostaria de falar dos fatores associados, né? Nós falamos que as perguntas a fazer dos fatores associados que vêm diretamente depois dos sintomas, ou quero dizer, os fatores que aliviam ou fatores que pioram na anamnese. Então esses fatores associados servem para procurar o diagnóstico diferencial, né? Então, quais serão essas perguntas para fazer um diagnóstico diferencial quando um paciente vem com dor de cabeça à consulta, né? Vamos perguntar parestesias, né? Parestesias, e em termos leigos vai ficar como dormência, né? Dormência das mãos, dormência dos membros, né? Se o paciente tiver dormência, então nós vamos pensar numa embolia por causa da dor de cabeça, num acidente isquêmico transitório que alguns falam. Pode ser também uma enxaqueca mesmo, né? Enxaqueca, que é o mais comum, que também aparece, ou a enxaqueca cursa com dormência das mãos, né? Depois poderíamos falar também de fotopsias, né? Fotopsias que são como luzes que o paciente olha, falam que são como raios, né? Em zigue-zague que o paciente consegue olhar no campo visual, né? E nós falamos fotopsias, e que é uma pergunta para nós saber se o paciente poderia ter uma enxaqueca, né? Depois, debilidade ou fraqueza, né? Fraqueza também é para pesquisar se o paciente puder ter enxaqueca, né? Enxaqueca ou embolia também. Ataxia, dificuldade de coordenação, que também é característica de uma enxaqueca. A fotofobia, né? A fotofobia é um paciente não consegue ficar à luz do sol, a luz forte da oficina, quer dizer, o escritório, o consultório, né? O paciente prefere a luz fraca ou um local escuro, né? E essa também é uma pergunta para fazer se o paciente tiver enxaqueca, né? Depois, tontura, a mesma coisa, né? Se o paciente tiver tontura, nós temos a suspeita de que ele tem uma enxaqueca também, uma migrânia também que se fala, né? Auras também, né? Auras que o paciente sente cheiro forte de alguma coisa, cacosmia, que também se fala. Mesmo essas fotopsias também podem se chamar como auras, né? Antes da dor da cabeça da migrânia, da enxaqueca. Depois, poderíamos perguntar também ao paciente se tem, ou fazer o exame físico, né? Para rigidez do pescoço, né? Rigidez do pescoço. Se o paciente referir rigidez do pescoço, estamos pensando no que? É numa meningite, né? Uma meningite, que se também tiver febre acompanhada com isso. Tá. Depois poderia ter o paciente, perguntamos, né? Se tem náusea, se teve náusea, vômitos, então é uma enxaqueca grave, não é uma enxaqueca forte. Se o paciente já referir isso, né? E não esquecer sempre, né? Sempre que tivermos vômitos ou alguma secreção, perguntar a quantidade, se tem sangue, a cor, o cheiro, né? Depois, claudicação do maxilar. Claudicação do maxilar. Já aí, o que estamos suspeitando? É uma arterite da temporal, né? Arterite temporal.
Então, se o paciente não consegue mastigar direito, então pode ser, né, uma claudicação do maxilar, junto com uma dor de cabeça unilateral forte, né? Tá, o que mais? Um trauma recente. Então suspeitamos de uma concussão, né? Uma concussão, um TEC, um hematoma epidural, subdural, né? Epidural, subdural, né? Aí tá. Então, o que mais podemos perguntar ao paciente? Fatores associados à dor de cabeça. Se o paciente teve, né, uma cirurgia dental, então temos a suspeita de que o paciente poderia ter um abscesso, uma gengivite, né? Um abscesso nos ossos do maxilar, aí por causa da cirurgia, né? Depois teríamos que perguntar se o paciente tiver congestão nasal. Se o paciente tiver congestão nasal, então nós temos a suspeita de que o paciente poderia ter uma sinusite, né? Uma sinusite dos seios maxilares, né? Então, junto poderíamos fazer também um exame físico, né? De apertar aí nos seios maxilares, nos seios da frente, né? Da teste, né? Então, mas isso vai ser logo depois da anamnese, né? E o último que eu queria falar é se o paciente tiver lágrimas, né? Lágrimas junto com a dor de cabeça, e também se a dor de cabeça vem todos os dias à mesma hora, né? Na mesma hora que a dor acorda o paciente, e essas junto com as lágrimas, então fazem-nos suspeitar a cefaleia em racimo, né? Então, cefaleia em racimo. Então aí temos algumas perguntas que nós poderemos fazer para fazer o nosso diagnóstico diferencial, né? Então, se essas perguntas forem positivas ou negativas, ajudam mesmo, né? E temos que escrever também geralmente nessas provas do Revalida, eles não pedem para fazer a história clínica, né? Não pedem não, mas se for o caso, essas perguntas aí temos que escrever na história clínica do paciente, na história da doença atual, né? Na história clínica, mas é bom sempre colocar, né, os aspectos positivos, o que achamos na anamnese e no exame físico, e os aspectos negativos também, né, da anamnese e do exame físico. Tá, então, quais seriam o exame físico para o paciente com essa dor de cabeça? Eu acho que seria bom escrever aqui também quais os sistemas que nós teríamos que fazer o exame físico. Então, no exame físico teríamos que avaliar a cabeça, né? A cabeça, os olhos, ouvidos, garganta, o nariz, né? Nariz, e fazer o exame neurológico. Então, esse seria o exame físico focado nesse motivo de consulta, que é a dor de cabeça. Então, você pode pedir para a banca, se eles não permitirem fazer o exame físico no paciente, você tem que pedir para a banca que eles forneçam o exame físico desses sistemas, né? Desses órgãos ou partes do corpo aí, e o exame neurológico também, né? Tomara que eu consiga fazer o vídeo também para o exame físico do que estou falando, tá? Então, a gente se fala, até mais.